para a gente cultuar ao nosso Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Amém? A campanha que nós estamos fazendo no mês de abril, ela tem o tema de joelhos perante ao Pai. Amém? Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 7, versículo 19. Romanos 7, versículo 19. Amém? Diz o seguinte a palavra do Senhor: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. E aí nós vamos completar no versículo base da campanha, que é Efésios 3, versículo 14. Nós só poderemos vencer esse versículo se a gente executar o que Paulo diz aos Efésios. Por causa disso, me ponho de joelhos perante ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Talvez você entrou nessa noite aqui com algumas lutas internas e algumas questões que você já deveria ter evoluído, mas você ainda não consegue. Pois não faço aquilo que eu quero, mas o que eu não quero, isso eu faço. Então nós vamos colocar de pé agora em oração, aliás, de joelhos de oração nessa noite, para que nós possamos clamar ao nosso Senhor, clamar ao nosso Pai. Quem puder ficar de joelho, pode ficar de joelho, que a gente vai iniciar em oração essa campanha, como a gente tem sempre feito em todas as quintas, e a gente vai clamar a graça do Senhor, para que nós possamos fazer aquilo que é o bem, aquilo que a gente que nós preferimos. E eu peço ao Senhor nessa noite, para que a gente, como igreja do Senhor, venha nos humilhar na presença dEle. A gente venha se ajoelhar aos pés de Jesus. A gente vem pedir a Ele, clamar a Ele, ao nosso Senhor e Redentor, ao nosso Salvador, aquele que é digno de toda honra e de todo louvor. Que nessa noite os céus venham se abrir sobre as nossas vidas. Que nessa noite o céu venha se rasgar, que venha o céu nesse lugar. Que o Espírito Santo de Deus venha manifestar no nosso meio. Deus, nós te clamamos nessa noite. Que a tua presença seja real em nosso meio. Entre o Rei da Glória nesse ambiente. Entre o Rei da Glória nesse ambiente. Toma as nossas vidas nessa noite, Senhor. Meu Deus, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que nós erramos o alvo, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, toma as nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Deus, nós te pedimos e clamamos a ti, Senhor. Nessa noite, Pai, venha visitar, Senhor, a nossa casa, venha visitar a nossa família, venha visitar essa nação, venha visitar, Senhor, essa cidade, venha visitar, Senhor, esses bairros, venha visitar, Senhor, os nossos corações que precisam de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Meu Deus, venha o Teu reino, venha, Senhor. Abra, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Venha, Senhor, venha, Senhor, a tua glória.
Manifesta, Senhor, o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, a tua unção, o teu poder, meu Deus, a tua majestade, em nome de Jesus nós te pedimos nessa noite. Seja bem-vindo, Senhor Jesus. Entre, Senhor. Venha, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Venha, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite. Nós ajoelhamos, meu Deus, perante a Ti. Rei da Glória. Entre, Rei da Glória. Rei da Glória. Digno de todo louvor, de toda honra. Venha, Senhor, nessa noite. Fala conosco, Senhor, através dos teus louvores, através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos prostramos, Senhor, diante de Ti. Diante de Ti. Diante de Ti, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Sim, Espírito Santo de Deus. Manifesta, Espírito Santo de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo de Deus. Manifesta em nossas vidas, Senhor. Meu Deus, a Tua palavra diz no livro de Joel que o Senhor derramaria o Espírito Santo sobre toda a carne. Oh, Espírito Santo de Deus, manifesta, Senhor, manifesta a Tua graça, manifesta o Teu poder, manifesta, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode ficar de pé, queridos. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior que há em mim, diga eu quero Te ofertar, quero Te ofertar, mas ainda é pouco se comparado ao que apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, Te adorarei.
sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor. Santo é seu nome. Salve os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Amados, estamos aqui na nossa quarta, da campanha de joelhos perante o Pai. E certamente o Senhor já falou aos nossos corações antes mesmo de sair de casa. Quando nós chegamos aqui, o Espírito Santo de Deus já estava aqui falando aos nossos corações. Amém? Na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. E os irmãos, abrem a palavra do Senhor no texto no qual o diácono Hunter já leu, que é o texto da nossa campanha. Glória a Deus, santo é seu nome, Jesus. Onde estarei lendo com os irmãos o versículo, tema da campanha, que é em Efésios 3, 14, fala assim a palavra do Senhor. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos, quando nós terminarmos de orar, pode deixar a Bíblia aberta, que nós iremos ler alguns versículos um pouquinho mais para frente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui diante de Ti, Senhor, na Tua presença, ó Pai, nos colocando de joelhos, Senhor Jesus, intercedendo, ó Pai, pelos nossos familiares, pelos nossos parentes, pela nação, por aquelas pessoas que precisam, Senhor, de um milagre, que precisam de uma resposta de oração, Senhor Jesus, por aquelas pessoas que não puderam estar aqui nessa noite, mas em algum grupo foi pedida oração, e nós estamos aqui intercedendo por essas pessoas, Senhor, que não chegaram até aqui, Senhor, pela nossa casa, Senhor, pela nossa família, pelo nosso lar, Senhor, que nós possamos ser verdadeiros adoradores e intercessores, Senhor Jesus. Assim como o Senhor usou os teus servos, Pai, ao longo da história da tua palavra, Senhor, os intercessores do Senhor, que o Senhor faça de nós nessa noite um intercessor, Senhor. Pai, em nome de Jesus, colocamos nosso coração diante de Ti, Senhor, para interceder. Pai, que o Senhor venha nos usar de maneira especial, Senhor, conforme o Senhor Tu queres, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar, amados. Irmãos, quando nós lemos aqui, há 3 quinta-feiras atrás, falamos da palavra do Senhor, quando Paulo ali fez essa oração, falou que no versículo 14, que por causa disso me ponho de joelhos. Então, às vezes, não imaginamos por que, que foi lida essa palavra. Por que ele falou, como que ele estava, de que maneira que ele estava, para ele chegar e escrever aqui esse livro de Efésios, falando, por causa disso me ponho de joelhos. No versículo, capítulo 3, versículo 1, fala assim, por causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus, Cristo por vós, os gentios. Então, alguns textos aqui do livro de Efésios ele vai citar que estava ali preso. Então, Paulo, ele estava ali na sua segunda carta aos Efésios, ele estava em Antioquia quando partiu na sua terceira viagem. E, durante esse tempo das viagens dele, ele gostava muito de ficar em Efésios, era o desejo do coração dele. Porém, ele tinha as viagens ali a ser feitas. Paulo continuou em Efésios por 3 anos, em Atos 20, 31, fala, ensinando nas sinagogas e na escola, realizando milagres extraordinários e conduzindo muitas pessoas a Cristo. O trabalho de Paulo e outros discípulos era em Éfeso. Então, isso provocou ali um tumulto daquelas pessoas daquela época, daqueles homens que sentiam o quê? Invejas de Paulo, sentiam ciúmes de Paulo. Então, por aquele trabalho estar sendo realizado, então, houve ali uma perseguição
e Paulo prosseguiu sua viagem para Macedônia e a Grécia. E na volta, Paulo passou em Éfeso, não pôde entrar ali naquela cidade, mas ele chamou alguns dos seus discípulos lá e falou dessa forma aqui. O que ele falou? Avisando sobre o perigo dos lobos vorazes que entraram no meio deles. Ele não pôde estar ali, porém, ele chamou ali os discípulos, aquelas pessoas que estavam de frente à igreja, e alertou do perigo que estava acontecendo naquela cidade. Então, Paulo continuou a sua viagem até Jerusalém, onde foi preso. E ali ele ficou detido por 2 anos ou mais. Então, durante aquela prisão que Paulo estava, foi ali que ele escreveu essas cartas aqui para Éfeso, falando que, mesmo ali encarcerado, diante daquela situação, ele não abria mão do nosso Deus. Ele não abria mão de orar. Ele não abria mão de buscar. Ele incentivava a igreja em orar e interceder e não desistia, amado, dos planos de Jesus na vida deles. Então, eram situações diferentes que ele enfrentava, porém, ele tinha o nosso Senhor Jesus Cristo ali, a fé dele não era abalada. Então, diante daquela situação, a fé dele permanecia ali viva. Porque nós sabemos que naquela época, ali, aquelas pessoas, aqueles discípulos, foram mortos, apedrejados, mas nada disso tirou ele do propósito exclusivamente de falar de Jesus para aquele povo, de falar de Jesus para aquela nação, de falar de Jesus para aquelas pessoas. Ele, em momento, não se intimidou em falar de Jesus para aquela nação, para aquele povo. Então, amados, para nós aqui, lendo essa palavra nessa tarde, quando o Senhor falou comigo, foi muito tremendo, porque, às vezes, por qualquer motivo que nós enfrentamos algumas situações, nós logo desistimos, amados. Nós não ficamos acomodados, esfriamos. Então, nós não temos aquela brasa, aquela chama acesa no nosso coração, como os discípulos de Jesus estavam ali naquele momento, orando, intercedendo, buscando, por mais que eles sofressem ali, eles jamais desistiam dos planos de Deus na vida deles e por aquelas pessoas no qual eles foram enviados por Jesus para levar a palavra da salvação e da vida eterna. Então, quando Paulo orou esse versículo, assim, Senhor, então, assim, para nós é um exemplo muito grande, como servo do Senhor, herdeiros de Jesus Cristo, nós temos que estar igualmente ali aquele povo, né? Porque hoje não tem ninguém nos perseguindo para a morte, mas tem os inimigos que estão em oculto. E como é que nós vamos vencer as batalhas de hoje? Não é igual aquelas batalhas que ali o inimigo ficava ali apedrejar, tentava matar, tentava destruir, queimava a palavra de Deus, mas hoje ele fica em oculto. Como que nós vamos vencer essas batalhas? É em jejum, em oração, leitura da palavra. Dessa forma nós iremos conseguir vencer as batalhas. E eu trouxe aqui alguns exemplos para a igreja nessa noite, em falando de pessoas que buscaram, que se encurvaram diante de Deus e receberam ali um milagre do Senhor Jesus. Em Abraão e Sara estavam ali fisicamente incapacitados em conceder um filho. Eles não tinham mais, né, perspectiva nenhuma que ele viria um filho. Só que tinha uma promessa, né? Havia ali uma promessa. E quando Jesus falou que ele daria ali um filho, então, naquele momento a Sara zombou, né? Ela, mas não tem condição, já sou velha em idade, né? Mas, irmãos, a palavra do Senhor, ela fala que Jesus, então Deus lhe respondeu, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Então ela foi repreendida, porque o nosso Deus, quando Ele promete algo para alguém, a palavra do Senhor fala, passará o céu e passará a terra, mas as minhas palavras há de se cumprir. Deus usou ali, naquela época, que nós começamos lá no início da Bíblia, usou os profetas, usou os reis, usaram as pessoas para levar essa palavra de conforto, de palavra de incentivo para aquelas pessoas, para que elas não desistissem de louvar a Deus, de exaltar ou de adorar ali imagens como elas faziam. Então, o Senhor sempre preparava alguém para conduzir aquele povo. Depois o Senhor foi preparando outras pessoas, chegou até onde nós estamos agora, que Ele deixou aqui um Consolador, deixou o Espírito Santo de Deus para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, irmãos?
Então, a palavra do Senhor, ela é bem clara, quando nos fala aqui também. Deus dirigiu os israelitas ali por aquele mar. Então, o Egito, o faraó estava ali perseguindo aquele povo, em Êxodo 14, 13. Então, o Senhor, ele abriu ali aquele mar e fez quando Moisés clamou a Deus sem saída. Não tinha saída nenhuma ali para ele. Vinha aquele grande exército lá atrás. Então, o que ele fez? Orou ao Senhor. E o nosso Deus que está lá no céu, mais uma vez, ele não deixou o seu povo desamparado. Amém? Deus nunca nos deixará desamparado. Quando nós clamamos a Ele, amados, quando nós intercedemos ao Senhor, Ele responde a nossa oração. Não importa a circunstância, não importa o tamanho do problema, da situação, Ele responde a nossa oração. Se você tiver fé, como fala a palavra do Senhor, do tamanho de um grão de mostarda, olha o tamanho daquele grão de mostarda, é muito pequenininho. Então, você verás a glória de Deus, está escrito na palavra do Senhor. Então, quando nós começamos a interceder, a orar, a buscar, a ler e entender essa palavra, amados, tenha certeza que vai fazer a diferença na sua vida. Porque o que nós precisamos está aqui. O que nós precisamos está aqui. Basta nós lermos e colocarmos em prática. Eliseu estava ali cercado pelo exército. Quem quiser ler em 2 Reis 6, 16, fala assim: Eliseu estava ali cercado pelo exército, rei de Arã, com cavalos e carruagens que tinham vindo para levá-lo cativo. Então, ali estavam aqueles reis ali já preparados. E Eliseu mandou ali um espia lá olhar aquele povo. E ele chegou ali assustado e falou para Eliseu. Olha só o que ele falou para Eliseu. Quando o seu servo assustado disse que eles estavam cercados por exército inimigo, Eliseu, olha só, respondeu calmamente para aquele servo: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Amados, então Eliseu naquela hora fez uma oração para Deus e pediu: Senhor, abra a visão do teu servo para que ele veja os exércitos que estavam cercados, porque até então a fé de Eliseu não era igual à fé daquele servo que foi ali. Ele chegou lá mesmo aterrorizado com aquela situação. Então, Deus respondeu a oração dele. Aí, o empregado de Eliseu olhou para cima e viu ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carruagens. Então, Eliseu intercedeu por aquele empregado, a visão dele foi aberta. Então, muitas vezes você está intercedendo por algo, a sua fé está ali a todo vapor. Mas, geralmente, às vezes tem alguém que te puxa para trás, não tem a mesma fé que você, não participa da mesma fé que você, talvez não ora igual a você, não intercede igual a você. E isso, amados, muitas vezes frustra os planos de Deus na sua vida. Porque o que Deus tem para você, de repente, Ele não tem para o seu esposo, para o seu irmão, para o seu filho, para o seu amigo, para o seu vizinho. Então, Ele trata com você de maneira especial. Então, naquele momento que o Senhor abriu os olhos ali daquele servo, daquele empregado, ele pôde ver a glória de Deus, como Eliseu estava vendo, e aquela carruagem estava lá cercados, e Deus deu a vitória a ele. Então, esse Deus que nós servimos, que nós pregamos aqui, dia após dia, que os pastores, os pregadores, os profetas do Senhor vêm aqui pregar, é esse Deus, amados, de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de eternamente. Ele nunca vai nos deixar desamparado. Amém? Ele nunca vai te deixar desamparado. Você profetiza do Senhor, profeta do Senhor, toma posse da vitória na sua casa, naquilo que você colocar diante de Deus, porque as portas do Senhor estão abertas para você. Só basta nós crermos e entendermos o propósito de Deus nas nossas vidas. Amados, e continuando lendo a palavra do Senhor, eu gostaria que os irmãos deixassem a Bíblia aberta no livro de João, e nós iremos ler alguns versículos onde Jesus ali, ele foi enviado por Deus após ali 400 anos de silêncio. Então, Deus sempre preparou alguém para conduzir o povo.
Sempre teve alguém para conduzir o povo. E ali Jesus veio, né, para salvar a humanidade. Então ele começou ali a palavra do Senhor, ele começou a realizar milagres, e Deus enviou-lhe aquele povo para que a palavra do Senhor se cumprisse, quando ele falou lá com Moisés, que virá um Consolador. E aqui no versículo 2:10, ele fala que quando Jesus começou a operar ali, o primeiro milagre de Jesus foi naquelas bodas de Canaã. Então, o Senhor foi convidado para aquela festa, né, e no final lá acabou-se o vinho. E interessante que, em seguida, chamaram e ele transformou ali aquele vinho, aquela água em vinho. E aqui no versículo 9, fala assim: e logo que o mestre Sala provou. Hoje, o mestre Sala seria como fosse um barman hoje, alguém que está servindo ali, né, aquelas bebidas. Ele provou, não sabendo de onde viera, e se bem que o sabia os serventes que tinham tirado a água, mas ele não sabia ainda de onde veio. Então, ele disse-lhe, o versículo 10 de João capítulo 2 fala assim, disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom para ser servido no início da festa. Vocês fizeram ao contrário, trouxeram o melhor vinho, né, com as minhas palavras falando aqui, trouxeram o melhor vinho no final da festa, então ele nem sabia. Aquele melhor vinho ali foi um milagre de Jesus, que Jesus operou naquele momento. Continuando lendo o versículo. Quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então ele achou que ele estava guardando o bom vinho para o final. Não sabendo ele que era uma água que Jesus ali transformou em vinho. Então, Jesus começou a operar aqueles milagres ali, no livro de João capítulo 2, né, falando aí. Depois Jesus começou ali a falar, encontrou aquela mulher, a mulher de Samaria, e pediu de beber, no versículo 7, fala assim, dá-me de beber. Então, aquela mulher, ela começou a ouvir Jesus, mas o interessante é que Jesus falou para ela, né, falou assim para ela que, perguntou, cadê o seu marido? Então, Jesus estava ali já dando sinais, né, que ele veio para tirar aquele povo, para resgatar, para morrer. E ela falou assim, eu não tenho marido. Então, ele já começou a profetizar. Bem falais, porque o que tens não é teu. Então, Jesus já começou ali, falando com aquela mulher. Jesus já começou ali, operando o seu segundo milagre. E Jesus já começou a entrar ali no propósito que Deus tinha para a vida dele. E eu deixei aqui, queria ler aqui o versículo 25, se os irmãos tiverem com a Bíblia aberta, João capítulo 4, versículo 25, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. O 26, Jesus lhe disse, eu sou eu que falo contigo. Sou eu que falo contigo. Então, Jesus ali, aquela mulher já sabia que viria ali o Consolador. Então, Jesus se revelou a ela, sou eu que falo contigo. Então, ele veio, começou ali falar ao povo, começou a falar aquela multidão. Jesus também fez ali a multiplicação dos pães no capítulo 6. Eu estou falando ali um pouquinho dos feitos de Jesus. E mesmo assim, aquele povo sempre querendo fazer armadilha para que o crucificasse, expulsasse. Várias vezes aquele povo ficaram com as pedras na mão para apedrejar Jesus. Mas até os seguidores de Jesus, os que estavam ali, os que falavam de Deus, que conheciam Jesus, eles criam nos milagres de Jesus. Porém, eles tinham medo de ser expulsos das sinagogas. Então, eles preferiram ficar o quê? No silêncio. Aqui começou uma jornada de Jesus em busca da verdade, em busca de nos mostrar, de fazermos entendermos que ele veio para salvar a humanidade. Moisés veio na frente, anunciou, falou que viria um Consolador. Só que quando ele chegou, muitos rejeitaram. E se nós continuarmos falando desse Deus que veio,
Jesus também curou um cego de nascença. E ali aquelas pessoas perguntaram, os discípulos perguntaram, quem pecou? E Jesus falou assim, não. Tem enfermidades que é para a glória de Deus. Então, Jesus trabalhava no meio daquele povo, trabalhava no meio dos discípulos, pregava, viajava, falando a palavra do Senhor Jesus. E o que me chama mais atenção é no capítulo 15, versículo 15 de João. Os irmãos podem deixar o livro de João aberto, que nós vamos continuar lendo alguns versículos. João 15, 15. Então, Jesus aqui, amados, ele começa a dar as últimas instruções aos discípulos. A perseguição veio, as pessoas querendo crucificar Jesus, querendo expulsar Jesus, apedrejar Jesus. E Jesus que começa a falar com aquele povo as suas últimas instruções. Falar como seria depois, falar como seria aquele momento. E em João, capítulo 15, 15 fala assim, já vós não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me conheceste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vedes e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdis ao Pai, eu vou-lo conceda. Então, Jesus já estava ali alertando aquele povo da sua ausência. E no versículo 18 fala assim, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós, me aborreceu a mim. Então, Jesus estava confortando aqueles discípulos da sua ausência. Mas Jesus também estava falando aqui, confia em mim, peça, pedir-se-á e achareis, porque o Senhor está aqui à porta para abrir para o seu povo, para a sua igreja, amados. Então, Jesus começou ali a falar aqueles discípulos, alertar, eu não estarei aqui, mas peçam que eu darei, eu vos darei. No versículo 7 fala assim, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, por que a importância da leitura da palavra do Senhor? Porque sem ela nós somos vazios, amados, nós não entendemos. Para a gente entender esse propósito de Deus na nossa vida, é lendo a palavra do Senhor, é conhecendo, é tendo intimidade com Deus, que muitas vezes nós não temos. Então, se as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, Jesus estava ali, dando aquelas instruções para aqueles discípulos, que nós vamos ver aqui depois, mais na frente, não era só para eles. O Senhor falou isso numa oração que ele fez aqui. Não era só para aqueles discípulos, é para quem o aceitasse em espírito e verdade. Então, a palavra do Senhor é para você, minha amada, é para você, meu irmão, é para você, profeta do Senhor Jesus. Não foi só para eles. Jesus deixou aqui escrito para nós. Se a palavra dele estivermos em vós, pedireis tudo o que quiseres. Então, por que muitas vezes encurvamos a nossa cabeça, às vezes queremos desistir do projeto do Senhor na nossa vida, mas não desista dos planos de Deus na sua vida, amém? Não desista, continua confiando no Senhor. Quando Paulo falou que se de joelhos colocaria ali, prostrado diante do Pai, era por mim e por você. Ele estava orando pela igreja, ele estava orando pela nação do povo escolhido e remido do Senhor Jesus Cristo, que somos nós, amados. Então, o que nós faremos hoje, a não ser crer na palavra do Senhor Jesus, crer, praticar e buscar, não deixar nos sermos abatidos diante da dificuldade dos homens, mas se você se encurvar diante do Pai, amados, Ele vai responder essa oração. Ele vai responder o seu clamor. Ele vai entrar na sua casa, na sua empresa, no seu lar, no seu casamento, no seu filho. Deus vai libertar, porque é isso que Ele nos ensinou, a clamar a Ele em espírito e verdade. Então é nesse Deus que nós estamos aqui, buscando encurvar diante do Senhor. Esse Deus que nós acreditamos, é esse Deus do milagre, é esse Deus que vai trazer existência àquilo que não existe na sua vida, amém? Se você tem planos do Senhor na sua vida, não desista dele, porque Ele vai cumprir o que Ele falou. E continuando aqui orando, irmãos, em João, capítulo 17, é uma oração que eu quero fazer aqui, um paralelo, como
ali o apóstolo fez, lá Paulo, Jesus, diante de tudo, diante da traição, diante daquelas pessoas que não acreditaram nele, mas era plano de Deus que isso acontecesse, ele fez uma oração também por aquela nação. Ele fez uma oração também pelos discípulos que estavam ali. Então, eu achei assim, muito comovente a oração de Jesus, mesmo sabendo que estava indo como ovelha muda para o matador para ser crucificado. O único que veio, que Deus enviou o seu Filho amado, sem nenhum pecado, sem mácula, sem mancha, para morrer no meu lugar, no lugar do qual aquelas pessoas estavam ali crucificando Jesus, sem nada. E Jesus ainda faz a oração diante do Pai, por aquele povo que estava ali, levando ele para ser crucificado. Irmãos, então quando eu comecei essa tarde, né, eu já venho preparando, assim, estudando, lendo a palavra do Senhor, para trazer aqui a palavra, eu falei assim, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é fiel. No capítulo de João 16, ele ainda fala assim para os seus discípulos, olha só, na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Então, Jesus está falando daquele momento ali, no qual ele ia ser crucificado, só que em seguida ele ia ressuscitar. Então, aquela tristeza daquele discípulo, no qual, quando ele estava passando aquelas instruções ali, era momentânea, não ia ser para sempre. Então, ele comparou aquela tristeza a uma mulher quando dá luz. Né? Ele falou aqui que ela sente muitas dores, mas quando o filho vem, passa, tudo passa. Então, naquele momento ali, Jesus estava falando também, eu tenho certeza da tristeza dele, né? Então, ele não estava ainda ali ser crucificado, sorrindo, alegre. Ele também estava triste com a situação. Mas o plano de Deus na vida dele era que ele viesse, né, ao mundo, ele se fazer carne, habitar entre nós, sofrer as mesmas dores no quais nós sofremos, para poder voltar ao Pai. Então, o único que veio, irmão, voltou e está intercedendo por nós, ao lado do nosso Pai. Amém? Então, aqui, Jesus começa a fazer essa oração ali em favor daquele povo, em favor dos discípulos, apesar das circunstâncias, da situação do que ele sofreu. Se os irmãos for ler o livro de João, o Mateus fala desse sofrimento ali, Lucas. Então, apesar de tudo, Jesus intercedeu junto a Deus em oração em favor de nós hoje que estamos aqui, em favor dos servos deles que estavam lá. Então, aquela oração, amados, está aqui no capítulo 17 de João, versículo 17, eu vou ler só alguns versículos, onde começa assim essa oração de Jesus. Jesus falou assim, e levantando-se os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tenho contigo, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido tudo quanto me deste, provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles se receberam, e têm verdadeiramente conhecido que sai de ti, e creram que me enviaste, e rogo, olha só, irmão, o versículo 9, e rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. O Senhor está rogando por aquelas pessoas que intercederam ao Pai, que é íntimo de Deus, o que recebe Ele,
o que busca a tua palavra, o que te intercede, o escolhido do Senhor. Se você está aqui, porque você é escolhido do Senhor, irmãos. Então aqui, ele fala que ele está rogando por aqueles que tu me deste, porque são teus. Você é a obra-prima do Senhor Jesus. Ele te trouxe aqui nessa noite, te escolheu. Então Jesus, diante de toda aquela situação no local que ele estava vivendo, uma situação sendo crucificado, era a pior morte que tinha, foi trocado por um ladrão. Então, amados, não era uma situação fácil, mas mesmo assim, o Senhor, ele intercedeu ao Pai por ti e por mim, para que cuidasse de nós, para que perdoasse os nossos pecados, as nossas falhas. O nosso coração é duro, amados, muitas vezes, e entendimento. Às vezes o Senhor está falando conosco algo, nós não estamos entendendo, porque é duro, é isso mesmo, mas Jesus já conhecia, Jesus sabia que era assim. Por isso Deus mandou o seu único filho por nós. E aqui no versículo 11 fala assim: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Então Jesus, ele continua aqui no capítulo 17, já estou no versículo 11, falando que mesmo assim, ele está indo, mas que nós possamos, amados, eu e você, estar junto do nosso Pai, assim como nós. Então ele falou, assim como nós, assim como eu, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós também possamos estar juntos, numa só palavra, numa só fé, buscando e orando, intercedendo pelo nosso irmão, pelas nossas causas. E o versículo 12 fala assim: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. Então Jesus continua fazendo essa oração a Deus. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Então, aqueles profetas que Deus colocou ali no caminho dele, o Senhor falou assim: eu tenho guardado. Esses eu tenho guardado. Então, quando ele falou do filho da perdição, provavelmente foi o que traiu Jesus, mas já estava escrito que seria assim. Então, ele continuou falando que nenhum se perdeu. Então, quando Jesus foi crucificado, todos os discípulos de Jesus foram resgatados e foram fazer a obra do Senhor Jesus, a tempo e a fora de tempo. Então, Jesus continuou falando: mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que eu os tire do mundo, mas que eu os livre do mal. Então, Jesus está aqui intercedendo por nós, não está pedindo, mas tira-os do mal, meu Pai. Livra eles, proteja eles, livra, dê força, dê saúde. Então, Jesus, ele foi, mas ele intercedeu junto ao Pai. Então, ele se prostrou junto ao Pai, para que nós possamos estar aqui hoje, mesmo diante daquela situação que ele ia enfrentar. O seu Pai intercedeu, o nosso irmão, por ti e por mim hoje, para estarmos aqui, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Então, eu quero falar para você, meu amado, minha irmã, que seja uma profetisa do Senhor na sua casa, no seu lar. Seja um profeta do Senhor na sua casa. Porque Deus já nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões. Então, ali ele enviava os seus profetas, enviou os reis, enviou os profetas, enviou aqui. Só que agora é você que está aqui intercedendo. O Senhor enviou Jesus. Jesus pagou um alto preço naquela cruz do Calvário por nós. Então, o que devemos temer se o seu filho amado Jesus já pagou aquele preço por mim e por você, a não ser crer na sua palavra, fazer a vontade do Senhor, pregar, louvar, ler a sua palavra, interceder, fazer a obra de Deus, que foi isso que ele mandou nós fazermos aqui. Ele enviou os discípulos a pregar a tua palavra, ele enviou os 12, enviou os 70, enviou os 120 para pregar a palavra. Então, nós somos esses discípulos, somos frutos das orações daqueles servos do Senhor, irmãos, no qual passou por toda aquela dificuldade. Somos frutos de oração de Paulo, de Pedro, de João, somos frutos de oração deles. Eles enfrentaram toda aquela situação para que a palavra do Senhor não se perdesse, para se cumprir o que Jesus tinha falado, o que Deus tinha falado lá para Moisés no início.
Então, esse Deus que nós estamos aqui agora, encurvados de joelhos, é nele que nós cremos e é nele que nós devemos estar realmente orando e buscando a sua presença, meus irmãos. Então, é isso que Jesus quer de nós, que possamos estar firmes com ele, não importa a circunstância. Sabemos que o mundo aí jaz do maligno, mas nós temos um Deus que vela por nós. Eu fiquei pensando aqui quando Eliseu falou para aquele empregado dele lá, que orasse, que o Senhor Deus abra os olhos deles para ele ver, para ele contemplar os exércitos do Senhor lá em cima dos montes. Então, olha só que oração. Então, Deus ali abriu, ele ouviu ali o profeta, ele abriu os olhos dele para ver o milagre do Senhor. Então, esse milagre que de repente nós não estamos vendo, mas você crê que ele vai existir e que ele vai vir, porque o nosso Deus, ele é fiel. Amém? O nosso Deus, ele é fiel. É ele que responde a nossa oração. Ele que vela por mim e por você. É ele que responde aquela oração, aquele pedido que você acha que não tem mais saída nenhuma, amados. Não tem mais nada. Mas o nosso Deus, ele é galardoador daquele que o buscam em espírito e em verdade. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Vamos colocar diante da nossa petição? Creia no que você vai pedir para Deus, irmãos. Essa semana, hoje, tinha que resolver alguns problemas lá na empresa e sexta-feira é o dia D. Tem o dia D lá, para nós é toda sexta-feira é o dia D. Então a gente trabalha com várias construções e a folha da sexta-feira é complicada. E eu acordei hoje normalmente, prefeitura fechou, o banco fechou, então é para engenheiro vir, não vem, é para liberar, não libera. E aí esse mês que fechou lá atrapalha a gente aqui, não é nem na hora lá, é depois. Como sempre, acordei, fui para o escritório, e assim, preocupação, ela vem, né? Mas a minha oração diária para Deus é: não cai uma folha de uma árvore se não for a permissão do Senhor. Então, se a porta que Deus abriu, o homem não fecha, então está nas mãos do Senhor. Está nas tuas mãos. E pronto, fui trabalhar. E, de repente, a gente estava com um carro que a gente pegou no negócio, um outro negócio era para vender. Então, assim, vendendo esse carro já vai suprir essa folha da sexta-feira. Então, para vender um carro para cobrir uma folha da sexta-feira, já viu que não é fácil. Fui para o escritório e, de repente, o meu genro, que é o gerente de construção, me liga. Passa a conta aí que vendemos o carro. Ele vendeu o carro hoje de manhã, passou. Eu falei assim, como é que é? Passa a conta aí, minha sogra, que eu acabei de fechar o carro. Fechou o carro, como assim? Foi lá, vendeu, passou dele na conta. Eu falei assim, olha só, se eu tivesse descabelado, ligado e corrido, assim, meu Deus do céu, obrigado, Jesus. Então, é isso que Deus faz conosco, irmão. É isso, basta que você é a profetisa da sua casa, da sua empresa, do seu lar. Você é a profetisa do Senhor. Profetiza bênção, irmãos, em nome de Jesus. O esposo, você é profeta do Senhor. Então, quando ali Jesus falou para aquela mulher, ela falou assim, verdadeiramente és um profeta. Jesus, quando ele começou a falar, o povo falou, mas esse, né? Então, ele é de Nazaré, por acaso tem alguma coisa boa em Nazaré, está até desfeito de Jesus. E outra coisa também que hoje, assim, eu agradeci a Deus todo o tempo, amados, é a resposta de oração para a vida do nosso filho Tiago. Mas está aqui até essa semana, ele falou assim para mim, hoje, pastor, mãe, eu quero ir na igreja, devolver o dízimo. Eu falei assim, e vai testemunhar também? Não, o testemunho já é a minha vida. Eu falei assim, glória a Deus. Hoje aconteceu uma situação em Formosa que eu falo para o Senhor, Tiago, ou era para ele estar morto ou preso. Só que esse Deus que nós temos, ele que ouve a nossa oração, ouve a oração do pai, da mãe, dos pastores, dos nossos irmãos que intercederam junto conosco naqueles momentos, há, 10, 12 anos atrás. Então, esse Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E hoje ele abriu a boca para falar para mim de manhã isso. Eu vou na igreja, você então vai testemunhar, a minha vida já é um testemunho, amado. Então, quando você coloca diante do Senhor, eu falo assim, eu não abro mão. Tiago é promessa do Senhor, não abro mão que o inimigo vai levar, que nada vai acontecer. Foram muitas batalhas de oração,
mas o Senhor é aquele que vela por nós. Então, Ele pagou um alto preço naquela cruz, para que eu e você, hoje, colocasse diante do Senhor todos os nossos pedidos, nossa petição. Amados, entrega ao Senhor, que será salvo tu e a tua casa. A resposta de oração virá. Amém? Eu gostaria que o pastor orasse, finalizando. Amém, pastor? Graça e a paz do Senhor, amados. Vamos orar, vamos levantar um clamor diante do Senhor agora. Quando Paulo se colocou de joelho diante do Pai, ele apresentou com certeza, como a irmã Diná, Diaconisa Diná acabou de informar, pelo povo gentil, pelo próprio povo judeu, israelita, por nós também. E nesta noite eu quero convidar você a estarmos orando mais uma vez. Esteja diante do Pai, orando pela sua vida pessoal, pela sua família, pela sua vida conjugal, pela sua casa, pelo seu lar, não é? Ore também, esteja diante do Pai de joelhos, intercedendo a Deus, pela igreja, por esse município, a cidade de Formosa, pelo governo estadual, federal. Vamos apresentar diante de Deus, de joelhos, aqueles que estão, irmãos, infectados. E muitas pessoas dizem: pastor, eu não aguardava, eu achei que isso nunca ia chegar na minha casa. Chegou. Nós estamos vulneráveis, qualquer um de nós. Vamos estar de joelhos. Tem pessoas na igreja que não estão podendo vir porque estão infectadas pelo coronavírus. Então vamos orar, vamos pedir a Deus que o Senhor nos guarde e proteja, não só nós, não só nossa família, igreja, mas a todos, irmãos. Estamos vivendo um período crítico, é sério, decisivo. Estamos vivendo um período político muito sério. Decisões vão ser tomadas. Para o ano acontecerá eleições presidenciais. Imagina como vai ser a guerra a partir de agora para o ano de 2022, vai ser uma luta ferrenha. Precisamos estar de joelhos orando e pedindo a Deus: Senhor, Tu tens o melhor para essa nação. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo, o Brasil é do Senhor. Então vamos orar, vamos interceder, vamos declarar, vamos ministrar no nome de Jesus. Vamos declarar que esse tempo é um tempo também de avivamento, é um tempo de renovo, é um tempo de graça, de misericórdia. O Senhor não está com os seus ouvidos tapados, nem com as suas mãos encolhidas, para que não possa ouvir, para que não possa operar. Eu quero determinar na tua vida, em nome de Jesus, agindo Deus, quem impedirá? Quem vai impedir o Senhor de agir nessa nação? Quem vai impedir o Senhor de fazer milagre? Ninguém. Ninguém detém a obra santa. Esta obra é do Senhor, igreja. Esta obra é do Senhor. Então levantemos as nossas mãos, vamos levantar um clamor. Aquele que está desanimado, olha, coloca o desânimo para fora de ti, em nome de Jesus. Abre a tua boca e glorifica a Deus. Aqueles que estão sentindo rejeitados, sentimento de rejeição, aqueles que estão passando por momentos difíceis, perderam o seu emprego, muitos não têm nada até o que levar para casa, para que os seus filhos se alimentem, outros empresários estão falidos, alguns quebrados, há choro, há pranto, talvez na minha ou na sua casa não chegou, pela misericórdia do Senhor, mas tem muita gente carente, queridos, tem muita gente pedindo por misericórdia, tem muita gente pedindo: por favor, me dá um pão, me dá um alimento, me dá uma cesta básica. E quando você abre a despensa da sua casa, tem o que você necessita, tem o que a sua família necessita, tem o que a igreja necessita, mas tem alguém chorando, tem alguém precisando, tem alguém passando fomes e necessidades. Eu quero levantar um clamor com você. Ore agora, abra a sua boca e comece a falar com Deus.
Isso, comece a declarar a vitória do Senhor. Quero convidar o pastor Cláudio para fazermos essa intercessão agora diante de Deus. Eu quero convidar você a rasgar mesmo, com todo o sentimento de dúvida, de incerteza, e que você tenha nesta noite a liberdade de declarar o nome de Jesus. Você é mais do que vencedor, nós somos mais do que vencedores em nome de Jesus. Irmãos, caia por terra todo aquele que se levantar em nome de Jesus, está por terra agora. Seja qual for o adversário, seja qual for o inimigo, vai cair por terra em nome de Jesus. Creia nisso, declare em nome do Senhor: maior é aquele que está conosco do que aquele que está com ele lá fora. O inimigo está por terra em nome de Jesus. E todo enviado de Satanás, irmãos, vai voltar envergonhado, sem êxito naquilo que ele foi determinado para fazer. Vamos orar, queridos? Abra sua boca e glorifica a Deus. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, nós te louvamos neste lugar, Senhor. Senhor, que a tua presença, Senhor, nos alcance aqui, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós levantamos, Senhor, um clamor Santo, neste santo lugar, é o ó teu Espírito nome, Santo. Senhor, nós cremos na Declaramos tua a vitória presença, de nós Deus. cremos no teu amor, na tua fidelidade, ó Senhor Jesus. Tu és o Senhor. Nós levantamos nessa noite um Deus. clamor, Senhor, pelas vidas, Deus, pelas almas, Deus, Senhor. querido. Ó Pai, que está necessitando da milagre. tua graça, do Deus. teu amor, Senhor. Estamos de entra joelho nessa orando. hora, Espírito Santo, Pai, com providência, com Glória, saúde, glória, com glória ao teu paz, santo com nome. graça, em o nome do Senhor. Aleluia. Ó Espírito Santo, Glória a liberta, salva, abençoa, Senhor. Aleluia. Senhor, que eu venho prostrar diante de Ti, ó Glória a Deus Deus. Todo-Poderoso. Mas nós cremos, Senhor, que a porta do inferno, ela não pode prevalecer contra o teu povo, contra a tua igreja. Senhor, abençoa, Senhor. É, Senhor. Espírito Santo, só venha visitar, Senhor, os enfermos. Assim seja, Deus. Visita na paz. Começa a agir de uma maneira poderosa neste lugar. O teu Espírito Espírito Santo Santo, fortaleça venha visitar agora, Senhor, os cada enfermos, Senhor. vida deste lugar. Toda enfermidade, todo vírus, todo mal, Senhor, nós repreendemos no poder que há no sangue de Jesus. Meu Pai, nós tomamos posse da Tua palavra e nós cremos em Ti, Senhor, em o nome de Jesus. Aleluia. Pelas Suas pisaduras nós somos sarados. Meu Pai, pelas Suas pisaduras, o castigo, meu Pai, que nos trouxe a paz, meu Pai, nós tomamos posse da Tua vitória derramada naquela cruz, Assim seja, em o nome meu de Pai. Jesus Cristo. Nós repreendemos agora, Senhor, toda miséria, toda pobreza, Glória a toda Deus. escassez, em o nome de Jesus No nome Cristo. de Jesus, Só venha meu abençoar Pai. seus lares nesta noite, meu Pai. Só venha abençoar, meu Pai, as despensas. Nós te louvamos, Sim, meu Senhor. Deus. E como diz o teu Da servo, viúva, do Senhor, órfão, dos nós te necessitados. louvamos, Senhor, porque tu tens sido a Vem nossa visitar aqueles que provisão. estão passando fome. Nós te Usa-nos louvamos, como Senhor, canal de bênçãos, ó porque o Senhor Deus. tem sido bênção, meu Pai. Usa-nos, O Senhor Senhor. tem sido a provisão diária. Nós te louvamos como Pai, como os teus servos, porque o Senhor tem atendido a oração da tua igreja. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor Jesus tem atendido o clamor do teu povo. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, crendo na Oh, vitória Deus. derramada do Senhor. Glória a Deus. E como diz para a tua serva, agindo Deus, quem Aleluia, impedirá? Pai. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Santo, Pai, Santo. tomamos posse da vitória do Senhor derramada naquela cruz por nós, Senhor. Aleluia, E somos gratos por tudo. Somos gratos, Cremos ó na Deus. vitória, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, Glória a Deus. alguns dias atrás, não muito tempo, uns dias mesmo, eu encontrei uma pessoa que perguntei pelo pai dele. Ele disse: meu pai está muito debilitado, pastor.
Eu conhecia o pai dele, a pastora também. Ele era um senhor forte, trabalhador, trabalhava em 1, 2, 3 empregos, fazia tudo. Mas ele disse: meu pai adoeceu, se você ouvir meu pai, você não vai conhecer ele. Eu falei: pai, o que eu vou fazer? Eu falei: você passa, eu vou estar na igreja a hora tal, você passa lá, eu quero conversar contigo com você rapidinho. Assim que eu cheguei, ele chegou também. Eu li, mas olhei assim: uai, esse carro, acho que estão levando para desmanche, porque, coitado do carro, não tem condições de... Mas eu não sabia. Quando eu desci, aí o rapaz saiu e falou: ô pastor, eu cheguei, ótimo. E eu olhei assim para aquela situação, doeu o meu coração, já tinha preparado alguma coisa. Eu disse: olha, em nome da igreja, eu estou te entregando isso aqui. Aí disse: ó, pastor, aí os olhos daquele rapaz começou a lacrimejar, irmão. Coisa tão pouca. Eu falei: Jesus amado, sabe que com a pessoa chorar, você vê que aquela pessoa estava numa situação, nem sei como é que ele estava, mas estava, ele ficou com os olhos lacrimejando na hora de dizer: pastor, eu estou com esse carro aqui. Aí eu falei: rapaz, tudo bem. Ele disse: meu pai está aqui. Quando eu falei que o Senhor conversou comigo e eu trouxe ele para o Senhor ver. Meu irmão, que coisa, quem chorou foi eu. Eu falei: Jesus, como é que esse ser humano chega a estar assim? Um dia desse, esse homem estava... Isso é pior, pastor, fez todas as consultas, foi todo para a perícia, e o médico disse: não, ele está bom para trabalhar. Eu falei: misericórdia. O homem nem anda, o homem não tem nem força, o homem está apático, está doente, parece que está já morrendo. Aí ministramos sobre ele ali rapidinho: o Senhor é convosco e tal. Entreguei, irmãos, saí com o coração partido. Às vezes a gente almoça, fala: ih, que almoço ruim, não é? Às vezes toma um café, fala: isso é a mesma coisa. Às vezes toma: isso aqui está ruim, vou jogar de fora. Tem tanta gente passando fome, tem tanta gente carente, precisando de um pouco, precisando de Jesus. Eu e você temos tudo nas nossas mãos. Irmãos, Deus tem nos fortalecido. Em meio a essa pandemia, eu quero dizer, em nome de Jesus, eu creio que a igreja foi mais fortalecida, em todos os sentidos, irmãos. A gente sabe que teve pessoa que perdeu o ente querido, colegas partiram, amigos, tem pessoas lá no grupo da Ormibam, colocando lá, nas situações dolorosas, mas se a gente for olhar, irmãos, Deus tem nos abençoado. Nós temos que agradecer, gratidão é pouca ainda, nós temos que fazer mais, tem que fazer alguma coisa, a gente tem que despertar, a gente tem que deixar coisas picuinhas da vida, que às vezes, irmãos, torna-se um gigante, a gente não pode ser afetado, a gente não pode, irmãos, poder pode, o vírus está aí destruindo tudo, mas tem um vírus pior ainda, que é a ação de Satanás, que está destruindo vidas, e por uma palavra que você diga, a pessoa: vou morrer, né? Coisa, parece que, calma, aquele que deu sua vida por nós, irmãos, venceu. Agora, a vitória já está nas nossas mãos, e a gente se sente: calma, levanta a cabeça, Deus está convosco, Deus está conosco, e se chegar essa enfermidade e bater na sua porta, amém, glória a Deus, Deus sabe todas as coisas, irmãos, Deus pode livrar, pode, mas se chegou a hora, amém, o que eu vou fazer? Vamos trabalhar, vamos fazer a obra enquanto é tempo, enquanto é dia, enquanto é hora, enquanto Deus tem nos dado força para a gente caminhar, amém? Alguém trouxe dízimo e oferta, pode vir à frente, colocar no gasofilácio. Amanhã, sexta-feira, temos culto da vitória na congregação do setor Jardim Califórnia, às 20 horas. No sábado, ligado, jovens e adolescentes. Domingo pela manhã, escola bíblica dominical, às 9 horas. À noite, às 19 horas, o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos estar juntos adorando ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, pela última quinta-feira desse mês. Já estamos aproximando do mês de maio.
5º mês do ano, mas queremos te agradecer por essa campanha, por até aqui o Senhor ter nos abençoado, nos ajudado, nos fortalecido, encorajado. Por isso quero te agradecer por tudo, Pai, abençoando, ó Deus, esta campanha e as pessoas que estão através da live, assistindo, participando dessa campanha, sejam todos abençoados em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer por essa noite. Leva-nos em paz aos nossos lares. Consagramos a Ti dízimos e ofertas para o sustento do Teu trabalho. E nesse término do culto, declaro assim, que a graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre nós e com o povo mais feliz da terra, desde agora e para todo sempre. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Naum, capítulo 1, versículo 7. Um abraço em todos, uma boa noite na presença do Senhor.